Amigos e amigas, irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da liturgia da palavra na Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro. É a liturgia veiculada nas celebrações. 1º de abril de 2021, quinta-feira da Semana Santa. Celebra-se a Ceia do Senhor. A cor dos paramentos litúrgicos é branca. No rito da celebração, temos o Glória, o prefácio da Eucaristia e ofício próprio. Antífona da entrada. A cruz de nosso Senhor Jesus Cristo deve ser a nossa glória. Nele está a nossa vida e ressurreição. Foi Ele que nos salvou e libertou. Carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 14. Oração do dia. Ó Pai, estamos reunidos para a Santa Ceia, na qual o vosso Filho único, ao entregar-se à morte, deu à sua Igreja um novo e eterno sacrifício, como banquete do seu amor. Concedei-nos por este mistério tão excelso chegar à plenitude da caridade e da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura do livro do Êxodo, capítulo 12, versículos do 1º ao 8º e do 11 ao 14. Naqueles dias, o Senhor disse a Moisés e a Arão, no Egito: Este mês será para vós o começo dos meses. Será o 1º mês do ano. Falai a toda a comunidade dos filhos de Israel, dizendo: No 10º dia deste mês, cada um tome um cordeiro por família, um cordeiro para cada casa. Se a família não for bastante numerosa para comer um cordeiro, convidará também o vizinho mais próximo, de acordo com o número de pessoas. Deveis calcular o número de comensais conforme o tamanho do cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho, de 1 ano. Podereis escolher tanto um cordeiro como um cabrito, e devereis guardá-lo preso até ao dia 14 deste mês. Então, toda a comunidade de Israel reunida o imolará ao cair da tarde. Tomareis um pouco do seu sangue e untareis os marcos e a travessa da porta nas casas em que o comerem. Comereis a carne nessa mesma noite, assada ao fogo com pães ázimos e ervas amargas. Assim devereis comê-lo, com os rins cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. E comereis às pressas, pois é a Páscoa, isto é, a passagem do Senhor. E naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, e infligirei castigos contra todos os deuses do Egito, eu, o Senhor. O sangue servirá de sinal nas casas onde estiverdes. Ao ver o sangue, passarei adiante, e não vos atingirá a praga exterminadora quando eu ferir a terra do Egito. Este dia será para vós uma festa memorável, em honra do Senhor, que haveis de celebrar por todas as gerações, como instituição perpétua. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora ao Salmo responsorial. Salmo 116b, versículos 12 a 13, 15 a 16bc, 17 a 18, refrão, primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 16. O cálice por nós abençoado é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. Repitamos, o cálice por nós abençoado é a nossa comunhão com o sangue do Senhor.
poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor. Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. O cálice por nós abençoado é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. É sentida por demais pelo Senhor a morte de seus santos, seus amigos. Eis que sou vosso servo, ó Senhor, mas me quebrastes os grilhões da escravidão. O cálice por nós abençoado é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. Por isso oferto um sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor na presença de seu povo reunido. O cálice por nós abençoado é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. Repitamos: o cálice por nós abençoado é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. Segunda leitura, leitura da carta de São Paulo, primeira carta aos Coríntios, versículo 11, versículos de 23 a 26. Irmãos, o que eu recebi do Senhor foi isso que eu vos transmiti. Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, partiu-o e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em minha memória. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice e disse: este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei isto em minha memória. Todas as vezes, de fato, que comerdes deste pão, beberdes deste cálice, estareis proclamando a morte do Senhor até que ele venha. Palavra do Senhor, graças a Deus. Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, capítulo 13, versículos do 1 ao 15. Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. Repitamos: glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. Eu vos dou este novo mandamento, nova ordem agora vos dou, que também vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, diz o Senhor. João 13, versículo 34. Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos, e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu não me lavas os pés? Respondeu Jesus: agora não entendes o que eu estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro:
nunca me lavarás os pés? Mas Jesus respondeu: se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar, por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo e disse aos discípulos: compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. Portanto, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à liturgia comentada, é um texto de Antônio Carlos Santini, da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. É uma espécie de exegese, uma reflexão, uma homilia, enfim, é um texto muito bem produzido por Antônio Carlos Santini. Lavar-me os pés? João 13, versículos do 1 ao 15. Regada de emoção, a frase expressa todo o espanto de Simão Pedro. O que Jesus lhe propunha ao final da ceia constituía uma inaceitável inversão de posições. O servidor é quem deve lavar os pés do seu senhor, não o contrário, como Jesus se dispõe a fazer. Claro que Jesus, o mestre do amor, tinha, acima de tudo, uma intenção pedagógica. Tratava-se de oferecer um modelo de comportamento a ser imitado a seguir. Assim também vós deveis lavar os pés uns aos outros. Versículo 14. Daí em diante, o espírito de competição, a volúpia de mando, a busca de honrarias, já não teria cabimento entre os seguidores de Jesus. Naquele momento, na última ceia, Pedro não pôde compreender o aparente absurdo. Somente mais tarde, ao morrer crucificado como seu mestre, o velho pescador mostraria a todos que tinha chegado a compreender. Também a fé precisa de tempo. No ícone oriental do lava-pés, Jesus tem a toalha e a bacia. 11 dos apóstolos são figurados sem as sandálias, isto é, estão prontos a aceitar o gesto imprevisto de Jesus. Somente Judas Iscariotes se mantém calçado. Ele recusa que Jesus lhe lave os pés, pois previamente decidira não corresponder a esse amor humilde, e a humildade de Jesus é muito exigente. Meditando este evangelho, compus o soneto Lava-Pés. O compus aqui é do Antônio Carlos Santini, de quem eu estou aqui fazendo a locução do texto. Vamos ao soneto do Santini, Lava-Pés. Senhor Jesus, tu vens lavar-me os pés, manchados de poeira e de pecado? Não vais ficar também emporcalhado, tu que és mais puro do que o aloés? Lava meus dedos, sabes bem, são 10. Com eles caminhei no rumo errado, e dos 10 mandamentos afastado, acabei prisioneiro das galés. Jesus, sem ter pecado, sem ter falha, tu prendes na cintura uma toalha, enchendo de água pura uma bacia, e depois de lavar-me do meu crime,
o teu sangue de novo me redime e vem lavar minha alma todo dia. Irmãos e irmãs, orai sem cessar, lava-me por completo da minha iniquidade. Salmo 51, versículo 4. Agora vamos ao santo do dia. É um texto de um padre, um religioso, um redentorista, padre Evaldo César de Souza, da Congregação do Santíssimo Redentor. Da minha parte, podem utilizar à vontade, livremente, tudo que está nos meus endereços eletrônicos para a evangelização. Nossa missão é procurar salvar as almas. Às vezes eu fico apreensivo, vejo que o mundo está cada vez mais perdido e mundanizado. Todos nós estamos envolvidos nisso, por isso eu me confessei nesta quaresma mais uma vez, levando os meus pecados ao sacerdote, que ali está em persona Christi, representando Cristo, recebendo nossos pecados e nos dando perdão. Então, o mundo precisa da evangelização, precisa dessa compreensão mais acurada da palavra de Deus e da responsabilidade de ajudar um ao outro. Eu tenho que procurar me salvar e procurar salvar o outro também, pois foi Jesus quem falou, ide pelo mundo e evangelizai. Então temos que evangelizar. O que de graça recebestes, deem também de graça. É isso que eu procuro fazer com minhas transmissões. Podem usar à vontade da minha parte para evangelizar. Você encontra no meu blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6/. 1º de abril é dia de São Hugo de Grenoble. Hugo nasceu numa família nobre em 1053 em Castelo Novo, na França. Seu pai, Odilon de Castelo Novo, era um soldado da corte que depois de viúvo se casou de novo. Hugo era filho da segunda esposa. Sua mãe ocupou-se pessoalmente da educação dos filhos, conduzindo-os pelos caminhos da caridade, oração e penitência, conforme os preceitos cristãos. Aos 27 anos, Hugo foi ordenado padre e nomeado cônego. Na arquidiocese de Lyon, trabalhou como secretário do arcebispo. Nessa época, recebeu a primeira de uma série de missões apostólicas que o conduziriam para a santidade. Foi designado por seu superior para trabalhar na delegação do Papa Gregório VII. Reconhecendo sua competência, inteligência, prudência e piedade, o Papa o nomeou para uma missão mais importante ainda: renovar a diocese de Grenoble. Grenoble era uma diocese muito antiga, situada próxima aos Alpes, entre a Itália e a França. Possuía uma vasta e importante biblioteca rica em códigos e manuscritos antigos. A região era muito extensa e tinha um grande número de habitantes, mas suas qualidades terminavam aí. Há tempos a diocese estava vaga, a disciplina eclesiástica não mais existia e até os bens da igreja estavam depredados. Hugo foi nomeado bispo e começou o trabalho, mas eram tantas as resistências que renunciou ao cargo e retirou-se para um mosteiro. Mas sua vida de monge durou apenas 2 anos. O Papa insistiu porque estava convencido de que ele era o mais capacitado para executar essa dura missão e fez com que o próprio Hugo percebesse isso também, reassumindo o cargo. 5 décadas depois de muito trabalho, árduo, mas frutífero, a diocese estava renovada, inclusive abrigava o primeiro mosteiro da Ordem dos Monges Cartuchos. Foram 52 anos de um apostolado profundo que uniu o povo na fé em Cristo. Hugo morreu com 80 anos de idade, cercado pelos seus discípulos
monges cartuchos que o veneravam pelo exemplo de santidade em vida. Reflexão. São Hugo foi grande propagador da vida monástica, pois acreditava que o silêncio, a disciplina, o falar apenas o necessário, a vida de oração, o estudo das Sagradas Escrituras e o trabalho eram os principais meios para se evitar a leviandade e alcançar a santidade. Peçamos a Deus que nos conceda ao menos um desses dons, sobretudo o dom da oração, que tudo alcança. Oração, rezemos. São Hugo de Grenoble, alcançai-me uma vida de contemplação, oração, escuta de Deus, trabalho e disciplina, a fim de que eu não desperdice meu tempo em coisas levianas e passageiras que comprometam minha salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá. Creia, acredite, Ele vai prover. Ele vai providenciar se for para o seu bem. Peça e espere. Deus pode responder: espere, não ou sim. São 3 respostas que Deus pode conceder ao seu pedido. Espere, não ou sim. Do aramaico, dialeto de Jesus, eu clamo, Maranatá, com a tônica na última sílaba, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como falam os evangélicos protestantes, não importa, nós somos todos irmãos. Com a tônica na última sílaba ou com a tônica na penúltima sílaba, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, vem, Senhor. Um dia Ele vai voltar e vai nos julgar. Estejamos preparados. Nós somos pecadores. Vamos nos arrepender dos nossos pecados. Vamos confessar a Deus, confessar ao nosso guia, ao nosso pai espiritual, ao nosso padre, ao bispo, para que nós possamos um dia alcançar a vida eterna no retorno de Cristo Jesus. Shalom Adonai.